Olá, Guardiões da Aliança, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo, segundo dia da Devocional de Jabes. Nós estamos na semana Ó, que me abençoes. E o vídeo de hoje, o vídeo 2, o tema é a vida real, tá? Essa semana nós estamos falando das bênçãos de Deus sobre oração. Tem uma playlist aqui no canal, você pode começar vendo lá o primeiro vídeo, que é o dia 0, né? Depois o dia 1, o dia 2, que é hoje, e seguindo para fazer aí um mês de devocional de orações baseado na oração de Jabes, tá? Essa oração de Jabes, ela tá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu expliquei tudo lá no primeiro vídeo, que é o vídeo 0. E hoje nós vamos falar aí sobre a vida real, mais uma parte das bênçãos de Deus na nossa vida, tá? O versículo de hoje, o tema de hoje, tá lá em Romanos 8, 16 e 17, tá? Estou aqui com a minha Bíblia GPS, é uma Bíblia nova tradução da linguagem de hoje. E Romanos 8, 16 e 17 diz assim: O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Algumas versões vão falar, né, que o Espírito Santo fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tá? Então hoje nós temos que entender que nós temos direito a algumas bênçãos que Deus nos dá. Tá? A Bíblia vai falar sobre bênçãos genéricas que Deus dá. Por exemplo, Jesus ele fala que Deus dá o sol para justos e injustos e Deus manda chuva sobre maus e bons, né? Mas também a Bíblia fala sobre bênçãos no mundo celestial, né? No plano celestial, as quais Deus, né? Jesus já nos abençoou através da morte, da ressurreição, tá? Existe uma série de bênçãos com as quais nós somos abençoados. Automaticamente, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos nosso coração a Jesus Cristo. Mas também existem algumas bênçãos que nós temos direito, mas as quais nós temos que nos apossar delas, tá? Esticar o braço aí, seja o braço físico, seja o braço espiritual da fé. Por exemplo, né, Deus quer te abençoar nas suas finanças, no seu dinheiro, com o seu trabalho, mas para isso você precisa procurar emprego, você precisa trabalhar, você precisa administrar bem o seu salário. É uma bênção que Deus te dá, mas você também tem que fazer a sua parte, você tem que acessar. Então, algumas bênçãos estão disponíveis para nós precisamos ver isso, perceber isso, mas nós precisamos acessá-las, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui que isso não é teologia da prosperidade, nem teologia do triunfalismo. Eu sou cristão, eu tenho direito, eu vou vencer, porque eu posso tudo. Não, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, Jesus falou. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tá? Então o cristão vai passar dificuldade, vai passar por aperto. Mas eu quero incentivar você hoje, nesse segundo dia, a perceber, a prestar atenção em bênçãos que estão disponíveis para a gente, mas que nós precisamos pedir, nós precisamos acessar, nós precisamos ir atrás, tá? O David Wilkerson, no livro a Oração de Jabes Devocional, ele vai contar sobre a história de um irlandês chamado Conor O'Reilly, tá? Antes de eu contar essa história, já vou falar para você, não esquece de curtir esse vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, grupos da igreja, grupo das células, tá bom? E se inscreve aqui no canal, nos outros canais Progresso Diário DCN aí nas redes sociais e na nossa comunidade do Facebook, tá bom? Guardiões da Aliança. Então o Conor O'Reilly era um irlandês, ele tinha um sonho de ir para a América, para os Estados Unidos, provavelmente, e um parente rico pagou a passagem para ele do barco, do transatlântico, tá? Não sei, isso aí acho que foi no século passado. E o O'Reilly, ele ainda tinha uma preocupação. Como que eu vou comer? Como que eu vou ter minhas refeições? Porque o barco ia levar uma semana para chegar da Europa até os Estados Unidos, tá? Então, o que ele fez? Ele comprou uns pães, né? Pãezinhos, filões de pão, colocou numa malinha que ele tinha lá esfarrapado, uma malinha de viagem, que ele estava levando umas roupas, e ele, toda noite, ele mergulhava na sua beliche, deitava ali na sua cama e comia aquele pãozinho, né? Então, no primeiro dia ele comeu o pãozinho, no segundo dia o pão já estava meio duro, no terceiro dia ele já teve que molhar o pãozinho para conseguir comer, né? E ele ficava meio melancólico, olhando os passageiros comendo, né, na cozinha do navio, no restaurante do navio ali, uma comida abastada, né, os passageiros ricos. E na noite anterior, né, uma noite antes do navio chegar nos Estados Unidos, o O'Reilly estava conversando com outro passageiro, e esse passageiro falou, vamos conversar mais enquanto a gente janta ali na sala de jantar e tal, né? E o O'Reilly falou, não, desculpa, eu não tenho dinheiro para comprar comida, né? E aquele passageiro ficou assim, abismado, né? Ficou meio assustado e falou assim, ué, mas a sua passagem já incluía as refeições. Você tem direito a 3 refeições por dia aqui no barco, na viagem, né? E o que essa história, né, ela ensina pra gente? O O'Reilly, ele já tinha
o almoço, o café, o jantar garantido, mas por não saber disso, não ter essa informação, não acreditar talvez nessa informação, não perguntar, não ir atrás, ele deixou de comer uma boa refeição, o banquete ali que tinha, para comer pãozinho velho, né? Pãozinho passado do outro dia. Então, muitas das bênçãos de Deus estão disponíveis para nós dessa mesma forma, né? Algumas delas, por exemplo, o sol, o ar que a gente respira, algumas são automáticas, como eu falei. Mas existem bênçãos personalizadas que Deus quer dar para cada um de nós. Só que para isso nós precisamos acessar. Então imagina que Deus quer te dar um emprego melhor, mas você não estuda, você não se capacita, você não faz um curso profissionalizante, você não conversa com o seu chefe para perguntar o que você precisa fazer para subir de cargo, você não procura outras oportunidades, né? Então você quer ser um marido melhor, você quer ser uma esposa melhor, mas você não conversa com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, para perguntar o que você pode melhorar. Você é orgulhoso, não aceita mudar os seus erros internos para melhorar o convívio da sua família. Então você quer mudar a sua esposa, mas não quer mudar você. Você quer mudar o seu marido, o seu filho, mas não quer mudar você mesmo. Então existem bênçãos que é como o Hailey, você ganha a passagem, Jesus já te deu essa passagem da salvação, da bênção da cruz, né? E com ela vem outras bênçãos, vem as refeições aí. Só que a gente, por não saber que tem direito a essas refeições, a gente vai passando a pão dura, pão amanhecido, em coisas que Deus quer nos abençoar. Mas cabe a gente ir até lá, descobrir, ver o que são essas bênçãos e começar a acessar essas bênçãos. Como que eu acesso essas bênçãos, Eric? Ore pedindo a Deus, Deus, me mostra as oportunidades que o Senhor quer me abençoar na minha vida. Traz pessoas para eu abençoar, traz pessoas para me abençoar. Que aconteça algo bom na minha vida hoje, Senhor. Que eu faça algo bom para alguém hoje, Senhor. Faça com que eu abençoe a vida de outras pessoas, né? Às vezes você faz uma coisa boa para uma pessoa, lá na frente essa pessoa vai te abençoar de volta, né? É um contato de um emprego, é um currículo que essa pessoa leva, é uma pessoa que essa pessoa te apresenta, percebe? A gente deve fazer o bem para as pessoas, porque nós somos cristãos, pela misericórdia de Deus. Fazer o bem porque é o correto a se fazer, porque um cristão deve ser misericordioso. Mas isso pode também nos levar a ser abençoados, né? Jesus, ele fala lá em Mateus que no fim dos tempos, o Filho do Homem vai chamar as pessoas no julgamento e vai dizer, vinde a mim, vocês, porque eu tive fome e me deu de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e você me vestiu, preso e você foi me visitar, doente e você foi me visitar. E as pessoas vão dizer, Senhor, quando fizemos isso? Jesus vai falar, o que vocês fizeram aos meus pequenos irmãos, a mim me fizeram. E também Jesus vai falar para um pessoal que está na esquerda dele ali, né, os bodes. Olha, vai para longe de mim porque eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava preso, doente, você não foi me visitar, você não me ajudou. Eles vão falar, Senhor, mas eu pregava, eu falava em teu nome, eu curava, eu expulsava demônio, como que eu não te ajudei? E Jesus vai falar, se você não fez ao seu próximo, aos meus irmãos, você não fez a mim. Então nós precisamos estar sempre dispostos a servir as pessoas e a enxergar essas bênçãos, né, as bênçãos que estão disponíveis para nós, tá? E a frase de hoje diz assim, Deus nunca fez uma promessa que fosse boa demais para ser verdade. Então, se Deus te prometeu algo muito bom, provavelmente Ele vai te dar, porque Deus é todo poderoso, Ele tem essa capacidade desde que você vá se preparando para o futuro, tá? Do Dwight L. Moody, não sei se é assim que pronuncia, né? Mas o L. Moody, ele foi acho que um grande pregador, se eu não estou enganado, tá? Lembre-se da história de José. José, ele recebeu sonhos dizendo que os irmãos iam se curvar diante dele, mas isso não aconteceu quando ele recebeu o sonho. Isso aconteceu bem depois de ele passar por muitas provações e de ele crescer até se tornar um governador, né? Então Deus vai te mostrar bênçãos que você tem que se preparar para receber. De repente Deus mostra que você vai ser próspero, que você vai tocar muitas pessoas, que você vai ensinar muitas pessoas, mas você tem que fazer a sua parte até chegar lá, tá bom? Não esquece de anotar as coisas aí no seu caderninho de oração, anota as orações respondidas, tudo que você tem que orar hoje, e não esquece de curtir esse vídeo, compartilha, tá? Muito importante você me ajudar no compartilhamento, manda aí para pessoas no grupo do WhatsApp de oração, grupo das pequenas células, pequenos grupos aí nas casas, nos lares, grupo da igreja, manda para os seus familiares, pessoas que precisam ouvir aí sobre oração. E se inscreve lá na nossa comunidade Guardiões da Aliança no Facebook, tá? Todos os links aqui no primeiro comentário afixado. Amanhã nós vamos ter o vídeo do terceiro dia, o dia 3, e eu vejo você lá, ou você pode ir assistindo aí a playlist Um Vídeo por Dia. Muito obrigado, eu vejo você nos próximos vídeos.